Então vamos lá. Marcos 3, nós vamos ler do 1 ao 5. Tem até uma passagem do The Chosen nessa narrativa. A gente encontra não só em Marcos, mas também Mateus fala desse episódio. E Lucas também vai relatar sobre esse episódio da cura, da restauração da mão ressequida de um homem que estava dentro da igreja, da sinagoga. E o Senhor chama ele e restaura a mão dele. E esse é o texto que Deus colocou para compartilhar com você nessa manhã. Diz assim, Marcos 3, do 1 ao 5. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. E Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Olha a reação de Jesus, gente. Indignado e condoído, ou seja, com muita tristeza no coração de Jesus. Com a dureza do seu coração. Com a dureza do coração das pessoas que estavam dentro da igreja, naquele culto, naquela reunião. Disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi... restaurada. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nessa manhã, nesse início de semana e término de série aqui na Ohana, nós somos gratos por cada palavra, cada texto, cada ensinamento, cada ministração que o teu Espírito tem falado a nós como comunidade. E de fato e de verdade cremos que o Senhor tem para nós, para as nossas famílias, o tempo da restauração. Pois o mesmo Cristo que restaurou a mão ressequida, a mão adoecida desse homem dentro da igreja, eu creio que o Senhor tem restauração para cada área das nossas vidas, Pai. Seja espiritual, seja emocional, seja física, seja profissional, financeira. Deus é Deus de vida, Deus é Deus de restauração, de recomeços e de cura. Por isso, Senhor, fala conosco por meio da Tua Sagrada Escritura nessa manhã. Mais uma vez eu me coloco à disposição para que o Senhor me dê graça e unção para ser porta-voz, mensageiro das boas novas. E cada irmão e irmã que estiver aqui para ouvir e receber, possa viver esse tempo e esse favor de Deus para as suas vidas. E nós daremos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Tempo de restauração. Nós lemos aqui em Marcos, estudando e pesquisando sobre o mesmo episódio nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu achei mais legal e completo o de Marcos. E 2 situações aqui me saltaram. Eu vou botar no telão para você fixar melhor essas 2 situações. Tcharam! Uma delas foi a dureza do coração dos religiosos que estavam na igreja, que Jesus ficou tão indignado e ao mesmo tempo tão triste com eles, pela dureza do coração deles. E a segunda que me salta e que me traz esperança foi a da restauração e da cura da mão daquele homem que estava dentro da igreja. E aqui estão 2
questões que a gente encontra até o dia de hoje dentro da igreja. Porque a turma que estava de coração endurecido não era o dos pecadores, não era da turma que estava lá fora. Era da turma que estava dentro da igreja. E eles estavam ali arquitetando para de alguma forma ter do que acusar Jesus. Porque na lei de Moisés, no sábado era descanso, no sábado não podia trabalhar, não podia se fazer nada. Então se Jesus curasse o cara no sábado, ia ser algo que quebraria a lei de Moisés. E aí Jesus fala para eles, puxa, mas o que a gente aprende na lei de Moisés? Para fazer o bem, preservar a vida ou para destruir a vida? E aí eles ficaram em silêncio. Não falaram nada. E aí Jesus chama o rapaz que estava doente lá com a mãozinha mirrada, ressequida para o meio, porque ele ficava na pontinha, porque na lei dos judeus ninguém que tivesse nenhum defeito físico poderia servir na igreja. Essa pessoa era como se tivesse uma maldição. Essa pessoa ela era excluída, ela ficava marginalizada, ela não ficava junto, ela não ficava no centro, ela ficava nas beiradas. E você percebe que Jesus chama ela para ela vir para o centro, para o meio. E aí quando Jesus manda ela estender a mão, de uma forma sobrenatural e miraculosa, ali Jesus opera um milagre e a mão daquele rapaz é restaurada, restituída, e ela ficou com uma outra mão saudável. E todo mundo ficou admirado e usaram aquilo para tentar impor uma quebra de lei de Jesus, de fazer um trabalho no sábado. Só que os próprios religiosos que estavam com o coração endurecido não entendiam e não compreendiam, não tinham clareza que o próprio Jesus era o descanso de Deus. Que o sábado, na verdade, não é um dia da semana, é uma pessoa. É o próprio amor de Deus para conosco, e quando nós confiamos e descansamos nesse amor de Deus pelas nossas vidas, nós seremos restaurados por Ele. Quem está me entendendo? Então, nessa manhã Deus quer que a gente seja pessoas sinceras e honestas com Ele. Nós estamos fazendo mais parte da galera que está com o coração endurecido, ou nós estamos fazendo parte da galera que está sendo restaurada por Jesus Cristo? Deus quer que a gente seja sincero para refletir nisso. Porque não é de agora que as pessoas estão com o coração endurecido. Sempre tiveram. Deus sempre buscou um relacionamento com o seu povo, e o povo dele sempre se mostrou com o coração duro. Deus sempre foi Deus sobre Israel, desde que chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua parentela, vem, eu vou te dar uma terra, eu vou te fazer pai. E você conhece a história de Abraão, do povo hebreu e tudo mais, como Deus foi com eles até a libertação do Egito, a passagem pelo deserto, a entrada na terra e tudo mais. Daqui a pouco, mas todo mundo tem um rei, nós não temos um rei, mas Deus era o rei, Deus governava sobre o povo, mas o povo não queria, o povo queria um homem. Não, mas nós queremos um rei igual todo mundo. Tá bom, vocês querem uma pinta de rei, eu vou te dar um rei chamado Saul. O cara é o mocinho da novela das 9. E Saul mostrou que não era o rei. Aí Deus teve que levantar Davi, você conhece toda a história. E sempre houve altos e baixos para com o povo de Israel, porque o povo endurecia o seu coração. E às vezes a gente acha que a solução é melhorar o nosso coração. Não, gente, a solução é a gente ter a humildade de dizer para Deus: Deus, esse meu coração não presta. Esse meu coração, como fala Jeremias, é desesperadamente corrupto. Eu preciso de um coração novo.
E Deus sabia disso. Ezequiel 36, verso 26. O profeta já havia trazido essa verdade. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ou seja, coração de pedra. Não sente, não aprende e não se dobra. Porque é pedra, você já viu pedra se dobrar? Sim ou não? Então Deus está sendo muito coerente e verdadeiro aqui com o próprio povo dele. Gente, esse coração não vai funcionar. Vocês vão ter que receber um coração novo. Por isso Deus não promete reformar a pedra. Ele promete substituí-la por um coração de carne. Pastor Guto, então qual é a maior dificuldade que nós enfrentamos para conseguir mudar esse nosso coração? Na verdade, não é Deus conseguir nos mudar. Na verdade, é nós pararmos de resistir à transformação. Na verdade, é a gente abandonar as nossas desculpas, é a gente abandonar as nossas justificativas, é reconhecer o nosso erro, é admitir que Deus está certo. Então a pergunta não é Deus vai conseguir nos transformar. Na verdade, a pergunta é: em quais áreas eu ainda resisto a Deus para que Ele me transforme? Porque Deus, Ele é um gentleman. Ele não vai arrombar o coração de ninguém. Ele não vai pegar ninguém à força. Tanto é que Apocalipse 3 diz, ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Mas ele não está falando isso para uma pessoa ímpia, ele não está falando para uma pessoa que nunca esteve dentro da igreja, ele está falando isso para uma igreja. Porque aquela igreja, aos olhos humanos, era muito rica e próspera. E Jesus ficou de fora, porque o Deus deles não era Jesus, o Deus deles era a grana. Então, até onde o nosso coração não está como o dos religiosos daquela época, endurecidos. Hebreus 3,15. Essa é uma frase que o autor de Hebreus usa, mas a gente vai encontrar ela em algumas vezes no Antigo Testamento. Deus falando com o povo dele. Hoje, se ouvires a voz, a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, a Bíblia vai nos mostrar algo impressionante. Israel resistiu durante 40 anos no deserto à voz do Senhor. Saul resistiu até perder o reino dele. Jonas, a gente pregou ele um tempo atrás, resistiu ao amor e à misericórdia de Deus para com o povo de Nínive. Os fariseus, os religiosos, resistiram ao próprio Messias. E a pergunta para nós hoje é: há quanto tempo nós estamos tentando permitir que Deus possa restaurar o nosso coração, ou melhor, nos dar um coração novo? Porque senão vai perder o sentido de a gente se relacionar com Deus. Porque se a gente vem para buscar Deus e Deus fala e a gente não muda, o verdadeiro evangelho produz em nós transformação, gente. Não é que a gente vai ser perfeito. O evangelho não produz perfeição. O evangelho produz transformação. Anota aí, Marte. E o quanto esse evangelho de Cristo tem nos transformado. O quanto nós estamos saindo da moita, que nem ficou Adão e Eva. Por que eles se esconderam de Deus no paraíso? Porque eles estavam com medo. E porque aquele homem com a mão ressequida estava escondidinho?
Porque ele também tinha medo. Mas Jesus disse: vem aqui, vem para o meio. E se nós olharmos para a cruz, lá no alto do Gólgota, tinham 3 cruzes. Tinham 2 criminosos e a cruz de Jesus estava bem no meio. Ou seja, Jesus quer que a gente possa colocar nossa vida aos pés da cruz. Porque lá nós vamos receber perdão, lá nós vamos receber cura, lá nós vamos receber transformação. Não é no meu achismo, não é no meu entendimento. Hoje nós vivemos um tempo onde todo mundo sabe tudo. Ou pelo menos vai no tal do ChatGPT e pergunta lá: como é que eu oro? Como é que eu busco o Espírito? Como é que eu faço uma pregação? Aonde está o teu relacionamento com Deus? Pergunta para o Espírito, Ele vai falar contigo. Abre a Bíblia, vai meditar. Não estou aqui querendo ser o cara que vai fazer apologia à tecnologia, não. Use ao seu favor. Mas ela não pode substituir Deus na tua vida. Posso ouvir um amém? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4. Naquela época, Paulo já falava para Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o tempo que a gente vive hoje, sim ou não? Esse é o tempo que a gente vive, tempos difíceis. Diga pro teu irmãozinho, tua irmãzinha aí, quer moleza? Toma sopa de minhoca. Ou senta no pudim. Não, pastor, pudim nós vamos comer, né? Mas é aquele molinho. Porque não tem moleza. Ainda mais os dias que a gente vive hoje, que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então, se na época de Paulo já estava difícil, hoje em dia está mais ainda. Então, olha o nosso desafio de nós, da nossa geração, termos uma vida com Cristo. Hoje a igreja parece shopping center, não estou dizendo de estrutura. Eu estou falando de sentimento e de relacionamento do povo com Deus. E as pessoas vêm só para consumir o que elas querem, o produto que elas querem. Jesus não é um produto. Amém? E nós temos que ter a humildade de desejar Jesus não como só Salvador da nossa vida, mas como Senhor. Muita gente quer Jesus só para curar, para prosperar, para abençoar. Amém, eu creio que Ele faz tudo isso. Mas quando viram que Jesus multiplicou pão e peixe, queriam levantar Ele como rei, Ele foge. Você lê isso lá em João. Ele escapa do meio da galera. Isso aí não entenderam nada ainda. Eles queriam pão. Oh, Ele vai dar pão. Não entenderam nada. Aí Jesus entra no barco, os discípulos, aquela coisa toda. Porque eles não entenderam de fato quem era o Senhor Jesus. E nós vivemos um tempo onde o Espírito novo e o coração novo vão nos trazer entendimento de quem é Jesus na nossa vida. Amém?
E Deus não quer que você se torne um religioso. Deus quer que você se torne um filho de Deus, uma filha de Deus. Que tenha um relacionamento com Cristo de tal maneira que isso vai gerar uma sede na vida das pessoas. Porque Jesus falou, vocês vão ser sal da terra e luz do mundo. O mundo está em treva, gente. O mundo está sedento, mas e aí? A gente tem esse sal? A gente tem essa luz? Ou será que ela está tão bem escondida que hoje a gente é um agente 007? Ninguém sabe lá que você agora é de Cristo. E eu não digo nem só por você postar no teu Instagram, ou de você falar, mas na verdade é da gente viver o Evangelho, da gente viver o cristianismo. Esse tipo de pregação é benção, que não sai nenhum glória, não sai nenhum aleluia. Não sai uma profecia, eu vou ver o final da Copa lá em Miami, amém, pastor, recebe, eu vou, aleluia. Está vendo como a gente é condicionado a tantas coisas? Está vendo aí? Até o GPT está dizendo para parar de... Segunda Crônicas 7,14, eu vou ler na mensagem. Diz assim: e o meu povo, que se chama pelo meu nome, reagir com humildade, orar e buscar a minha presença, e abandonar os seus maus caminhos, estarei pronto para atendê-los. Do céu ouvirei e perdoarei os seus pecados, restaurarei o bem da terra. A gente quer que o Brasil mude, mas a gente não quer mudar. A gente quer que Deus limpe Brasília da corrupção e dos corruptos, mas não quer que Deus limpe o nosso coração. Vamos deixar de hipocrisia, gente. Eu creio na restauração para o Brasil, mas tem que começar na minha vida, tem que começar na minha casa, tem que começar na nossa comunidade, para depois Deus levar lá para Brasília. Porque pelo menos é que eu entendi desse texto de Crônicas, a restauração. Mas eu preciso querer, eu preciso desejar. Não sei se até hoje para você ter uma vida de oração é complicada. O Espírito novo e o coração novo vão descomplicar a tua vida de intimidade com Deus. Porque eu enxergo que um casamento saudável precisa ter intimidade. Você entendeu a minha intimidade. Eu sei que não é só esse tipo de intimidade, mas se eu estou casado e eu não tenho intimidade com a minha esposa, tem alguma coisa errada. O pessoal da Ohana está fazendo a tarefa de casa direitinho, que ou estão já apresentando as crianças, ou as crianças já nasceram, ou estão por nascer, né, Marcelo? Tá vindo o Ravi, né? Tá ali escondidinha, mas já tá com quase 7 meses a Jéssica. Agora, a nossa relação com Deus, a nossa intimidade, que Jesus fala que a gente vai fechar a porta do quarto para ter com Deus em secreto, isso para mim é intimidade. É falar com Ele. Não é vir aqui no culto de domingo, ó Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, ó Deus que está sentado no trono de... Teu Pai que te vê em secreto é que vai te recompensar.
4 anos que a gente está fazendo a Ohana. 4 anos a gente tem oração da manhã aqui na igreja. E ninguém é obrigado a vir orar aqui de manhã. 4 anos que eu tenho tentado pelo menos uma vez reunir o povo para orar junto. No começo era vigília. Eu pensei, não, pastor, esse nome vigília parece meio... Bota lounge da oração, que agora vem. O povo vai vir, lounge, pá, cafezinho, luz, pá, vamos fazer um ambiente aqui legal para a turma vir orar. Não vem, gente. O povo não aprendeu, o povo não se converteu. Fala aqui, vai ter churrasquinho, vai ter rango da irmã Lili da sua trupe. Ô pastor, tem vaga ainda aí? Eu tô dentro, hein? É natural. Por que não vai querer comer comida boa e barata? Só na Ohana. Agora, bota o povo para buscar Deus. Uma resistência, coração duro, pedra. Porque o povo ainda não se converteu. O povo ainda tem Jesus como produto. Lê a Bíblia, medita. Está lá a Bíblia fechada, cheia de paranho. Mas não tem como Deus e nem um pastor obrigar você a ter vida com Ele. Não tem como. Até porque esse processo ele vai se dar de dentro para fora. Ele vai ter que tirar o coração de pedra e o espírito velho, do religioso, do cara que está dentro da igreja com o coração fechado e ainda só aqui, né? Só vendo os movimentos, igual Jesus. Qual que é essa vibe aí? Escola de sabedoria. Mulher. Uma na casa da outra, outra na casa do um. Pra que isso? Qual que é o objetivo? Coração duro. Não se senta na mesa. Não recebe palavra, não recebe ministração. Como é que vai frutificar em Cristo? Como é que vai viver restauração? Como é que vai comer o melhor dessa terra? Porque eu creio no que está no Salmo 126, do 1 ao 3. Eu creio. De quem tem Cristo como Senhor e Salvador, eu creio. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, do povo de Deus. Ficamos como quem? Sonho. Você já viveu isso? Você está vivendo algo tão maravilhoso que Deus te proporcionou. Cara, estou vivendo um sonho. Um dia eu pedi isso aqui, agora estou vivendo isso. Uau! E você só agradece a Deus por isso. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Se há uma característica do povo de Deus, gente, é a alegria. E não só pelas coisas boas, porque Paulo vai escrever a carta dele aos Filipenses da cadeia. E lá na cadeia ele fala, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no... Pô, mas o cara manda se alegrar lá dentro da cadeia. Porque não é algo condicional, é algo espiritual. Então, se eu estou com a mesa farta, ou se eu estou com a mesa num momento de privação, a minha alegria vai ser a mesma. Porque ela não está condicionada ao que está na mesa. Está condicionada ao que está dentro de mim. Quem está me entendendo? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, da comunidade Ohana, para que nos próximos 4 anos a gente possa permitir-se que Deus remova de nós o coração de pedra. Porque Deus fala e a gente não reage à palavra dele, uma hora o coração vai... É igual quando a gente come comida boa e a artéria vai começar a entupir. Se não tiver atividade, se não tiver exercício, não tiver comida boa, a tua saúde vai se prejudicar. A mesma coisa é a Bíblia. Tu recebe palavra, tu recebe palavra. E aqui eu não estou me achando não sou melhor do que ninguém para pregar a palavra, mas tem algo que Deus me deu, foi graça para ensinar a Bíblia.
Você não veio para cá para escutar falar da minha pessoa, não, é Cristo. Aqui a mensagem é cristocêntrica. E é um grande perigo para o ouvinte. Sério, pastor? Sério. Porque ou a gente vive o que Cristo fala para nós, ou o nosso coração vai ficar petrificado. Ou a gente recebe a palavra e, como ele fala, pratica. E aí a gente vai estar construindo a nossa casa sobre a rocha. Aí, meu irmão, pode dar terremoto, pode dar maremoto, pode dar tsunami. A casa vai ficar em pé. Se não, vai ruir. Porque eu ouço a palavra e não pratico. Eu estou construindo e edificando a minha casa na areia. É simples. Não é difícil da gente entender. Agora, até onde a gente vai continuar? Igual os religiosos. Quero ler para a gente orar, que hoje eu quero orar por todos vocês. Eu quero cantar parabéns para o aniversariante do dia. Hoje tem aniversariante. Você está de aniversário e vem para a igreja no culto domingo é porque você ama Cristo de verdade. Amém? Quem é, pastor? Depois tu vai saber, deixa eu ser curioso. Pastor, vai que eu sou convidado para ir para o churrasco. Marcos 3, 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Bota na NTLH. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. NVI. Olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido. NVT. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Tem outra aí ainda? Tem aquela NPVB, aquela? Bota aí também. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e profundamente entristecido com a dureza do coração deles. Ordenou ao homem, estende a tua mão. Ele a estendeu e eis que a sua mão fora restaurada. Eu quero ser da parte dessa galera que ouve a voz de Jesus, não fica indignado, mas ouve a voz de Jesus e diz, eu quero estar lá no meio, lá ao pé da cruz. Porque se do lado dele tinham criminosos e ele era inocente, porque aquela cruz não era dele, era minha, então eu vou me colocar no meio. E eu vou fazer com que o sangue que verteu naquele madeiro que era para mim, possa me salvar, possa me transformar, possa me tirar o coração de pedra e me dar um coração novo. Por isso que ele fala para Nicodemos, quem não nascer de novo não vai ver o reino dos céus. Não se iluda que você vivendo vida velha vai para o céu. Não tem como. A gente precisa do coração novo. Amém? Ao ponto das pessoas ficarem realmente chocadas, escandalizadas, dizer, cara, o que aconteceu contigo? Fizeram lavar e celebrar em ti lá naquela igreja. Meus pais me botaram sentado na mesa do café da manhã e falaram isso para mim. Que eles, se tem alguém que nos conhece, é a nossa família. Ele falou, tu não é mais a mesma pessoa. Eu falei, não sou mesmo. Não é que eu me tornei perfeito, eu continuo até hoje, depois de 33 anos, ainda continuo dando a minha tropeçada. Mas, quando Jesus fala, eu quero obedecer, eu quero crer, eu quero andar, eu quero estar com Ele. Não no meu achismo, não no meu entendimento, mas no que Ele tem para nós.
E hoje Ele está dizendo para mim e para você, estende para mim. Não esconde não. Não tem coisa que eu não possa restaurar. Porque aquela mão dele, com certeza, ele deixava debaixo da roupa, ele deixava lá escondidinho. Poucas pessoas, de repente, sabiam que ele tinha a mão mirrada, mas Jesus foi naquele culto exatamente por aquele cara. Se não fica mais aí não, vem para cá. Imagina os fariseus com aquele clima, tudo olhando, né, para ver que... E Jesus nem buscar isso. Estende a tua mão. Não. E quando ele estende, né, toda deformada, toda atrofiada. Qual área da tua vida está assim? Atrofiada, deformada, feia, sem vida, seca. Jesus vai restaurar. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. E o casamento está uma naba, pastor. Estende esse teu casamento para Deus. Deus vai restaurar o teu relacionamento. Não tem nada que Deus não possa fazer. Porventura tem algo impossível para Deus? Tem? Não tem. E para encerrar, eu quero ler com você Jó. Se tiver ainda na minha memória boa. 14:7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, os seus ramos. 8. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e vai dar ramos como uma planta nova. Esse é o nosso Deus, gente. Como não se achegar a Ele? Você sabia que todos, sem exceção, que chegaram até Jesus, Ele curou, Ele restaurou, Ele salvou, não teve ninguém. Todos. Todos, sem exceção. Tá, mas e os lugares que Ele não fez milagre? Porque o pessoal não cria. O pessoal não botava fé nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, diz, aqui eu não posso fazer. Um dos locais foi Nazaré. Que ele cresceu, o pessoal imagina, mas ele jogou bolinha de gude comigo, como que ele é o Messias. Ele jogou futebol comigo, ele comeu lá na minha casa um bolinho de chuva. Como é que ele é o Salvador? Não pode ser. Mas sou eu. E ali Deus não pôde fazer muitos milagres porque o povo não queria. Agora, aqueles que creem, não há nada que seja impossível. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, hoje não endurece o teu coração.